Boa noite, graça e paz. Mais uma vez agradeço a Deus a oportunidade de estar aqui com meus irmãos, a confiança desse ministério abençoado da família, meu amado irmão Silvio, pastor Cláudio Augusto, ministro desta casa, todos os irmãos, e falo a importância que nós temos de valorizarmos a família. É um ministério difícil, né? É um ministério que é árduo, mas vale a pena, não só por pregar a palavra, mas por resgatar famílias. Agradeço a Deus a oportunidade de estar com vocês. Louvo a Deus pela minha esposa, Mônica. Fique em pé, Mônica. Ela não gosta, mas vou apresentar assim mesmo. Amém, minha esposa? Teve muita paciência comigo, que não era fácil. Mas no dia que eu aceitei verdadeiramente a Jesus, ela também resolveu caminhar ao meu lado. Ela entendeu que naquele momento em que eu estava nas trevas, eu encontrei a luz em Cristo Jesus. Ela entendeu que, hoje, estou até fazendo um elogio para ela, porque todos os homens fizeram aqui, as mulheres, e nós devemos valorizar o esposo a esposa, o namorado a namorada, o noivo a noiva. Porque um dia estarão, em nome de Jesus, casados para sempre. E a importância que esse congresso tem em representar na minha e na vida de cada um de vocês o valor da família. A família, a união, a família representa tudo. O saber ceder o espaço para a esposa, para o esposo, para a namorada, para o namorado, para a noiva, para o noivo. Aquele momento em que o jovem começa a olhar para a jovem e falar: essa é de Deus para mim. E a jovem da mesma forma. E tudo quando nós pedimos ao Senhor, e nós começamos a criar a primeira semente da união entre um jovem e uma jovem, no namoro, na conquista, no altos céus, se verdadeiramente colocar no coração para constituir uma família, vai constituir uma família. A importância da união, que muitos aí fora perdeu e não dá mais o valor para a família. Nós sabemos o quanto que a família, ela é caçada literalmente, com os valores que o mundo tenta colocar, a qual eles acham que não tem mais o valor da família. Mas nós vamos perseverar, porque a família é do coração de Deus. Então eu quero que vocês aplaudem a Jesus pela tua família. Aplauda Jesus pela tua família. Persevere, valorize, valorize. Valorize, porque nós vemos relatos de pessoas que perdem a comunhão, para quem trabalha com casados, por uma palavra que fala, e aquela palavra, eu olho para a direita ou para a esquerda e deixo entrar a mágoa no coração. A mágoa é um câncer espiritual. No momento que eu falo alguma palavra que magoa meu cônjuge, meu amigo, aquela pessoa, eu tenho que anular na hora. Mesmo que naquele momento eu não vou conseguir. Porque entra aquela ira momentânea, por diversos motivos nós sabemos que pode acontecer. Não podemos usar de hipocrisia. Sabemos que relacionamento é difícil. Mas quando isso acontecer, respira. Louve ao Senhor. Senhor, porque essa palavra veio ao meu coração e te entristece. Isso para ambas as partes. Também dos filhos para os pais. Porque a família também fala dos filhos. Então a família, ela é uma semente que ela tem que dar bons frutos. Por isso que hoje nós estamos aqui, valorizando a família. E eu tenho a certeza, pela fé em Cristo Jesus, que com tudo que foi feito, ministrado ontem, falado, cada um de vocês levou para os seus lares a presença do Espírito Santo, porque ele reina na minha e na tua vida. Vamos fazer uma leitura no livro de Efésios, no capítulo 5.
Efésios capítulo 5, a partir do versículo 22. É a graça do Senhor, né? Isso, a igreja colocar de pé, os irmãos, por gentileza. Talvez a leitura que vai ser feita agora, ela possa, de alguma forma, ser exortação. Mas eu falo para os irmãos que o que eu gosto é que a palavra de Deus, ela tem que rasgar meu coração. Porque a palavra de Deus, que é exortação, e ela falada com sabedoria, com carinho, ela surte um efeito para a eternidade. Por que que nós buscamos a palavra de Deus? Para nós adentrarmos na eternidade e sermos chamados benditos do meu Pai. Por isso que uma palavra de exortação, muitas vezes, as pessoas não compreendem aí fora, mas nós fomos lavados no sangue de Cristo. Nós entendemos que a palavra de exortação é para edificar a minha e a tua fé. Amém? Então, Efésios, fazer a leitura ali, ficar a mesma. Mulheres, sujeite-se cada uma ao seu marido como ao Senhor. Próximo versículo. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, que é o seu corpo, do qual ele é o Salvador. Próximo. Assim como a igreja está sujeita a Cristo, também as mulheres estejam em tudo sujeitas a seus maridos. Próximo. Maridos, ame cada um a sua mulher, assim como Cristo amou a igreja e entregou-se por ela. Próximo. Para santificá-la, tendo-a purificado pelo lavar da água, mediante a palavra. Próximo. E para apresentá-la a si mesmo como igreja gloriosa, sem mancha nem ruga ou coisa semelhante, mas santa e inculpável. Próximo. Da mesma forma, os maridos devem amar cada um a sua mulher como a seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. Próximo. Além do mais, ninguém jamais odiou o seu próprio corpo, antes o alimenta e dele cuida, como também Cristo faz com a igreja. Próximo. Pois somos membros do seu corpo. Próximo. Por essa razão, o homem deixará pai e mãe e se unirá à sua mulher, e os dois se tornarão uma só carne. Próximo. Este é um mistério profundo, refiro-me, porém, a Cristo e à igreja. Próximo. Portanto, cada um de vocês também ame a sua mulher como a si mesmo, e a mulher trate o marido com todo respeito. Próximo. Filhos, obedeçam seus pais no Senhor, pois isso é justo. Próximo. Honra teu pai e tua mãe, este é o primeiro mandamento com promessa. Pode tomar assento. Fizemos uma leitura, a qual o apóstolo Paulo fala aos Efésios, e nessa carta ele ministra sobre os deveres domésticos. Ao falar, vós mulheres, sujeitáveis ao vosso marido como ao Senhor, porque o marido é a cabeça da mulher, como também Cristo é a cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós, maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo entregou por ela. Muitas vezes os homens não entendem que olha essa palavra e acha que a palavra, quando ela fala, mulheres sujeitáveis ao vosso marido como ao Senhor, nós devemos obediência ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Mas essa palavra, ela não tem até uma tonalidade talvez agressiva para quem não conhece, mas não. Aqui quando nós falamos do Senhor, ele compara aqui a mulher, a unidade da mulher, o homem, o casamento, como a igreja do Senhor e o próprio Deus. Ele fala dessa unidade, porque nós somos e vocês são a igreja do Senhor. E quando faz essa comparação de família, fala de unidade.
Por isso que a mulher sujeitava-se aos seus vossos maridos, e quando fala em sujeitar, é de uma forma respeitosa. E assim como também o homem deve amar a sua mulher, porque esse amor é como de Cristo para a igreja, e vem um respeito do homem para com a sua esposa. Não de uma forma que o homem vai achar que a mulher está sujeita, e que ela fica sujeita de uma forma respeitável, como se fosse uma escrava. Pelo contrário, aqui está escrito família, união, dedicação, porque a família, ela tem que ter a parte de cada um de nós, seja maridos, seja esposa, a dedicação, a compreensão. Quando fala sujeitai-vos, mulheres, aos vossos maridos, é se sujeitar, mas no sentido de um compreender o outro. Porque quando a minha esposa fala algo, que muitas vezes fala, né, Mônica? Eu fecho minha boca e calo. Porque geralmente o homem acha que ele é o sabedor de tudo. Mas é uma natureza humana o homem saber que ele sabe tudo. Mas quando eu me caso, quando eu estou com minha mulher, quando eu estou com minha esposa, com minha namorada, com minha noiva, essa unidade, ela tem que ser a mesma concordância. Porque se não tiver concordância, não vai funcionar. Se não tiver concordância, não vai dar crescimento. Relacionamento é crescimento. Assim como o apóstolo Paulo compara a unidade de família, o homem, mulher, mulher, homem, como a igreja do Senhor e o próprio Senhor. Porque quando eu sou obediente, eu atendo, eu escuto a palavra, eu obedeço a palavra. Quando Deus manda eu me apartar da aparência do mal, quando Deus manda eu ser obediente à palavra dele, eu estou acatando ao meu Senhor. E quando eu trago para dentro da minha casa, sabe quem perde? O inimigo de nossas vidas. Porque ele quer colocar na minha casa e na tua casa a semente da discórdia. Porque quando a minha mulher me chama atenção, ela me chama atenção forte, mas com carinho e com sabedoria. E quando eu falo da exortação, é justamente isso. A exortação com sabedoria, né, varão? Você escuta. Porque você vai ter aquela palavra e você vai analisar e vai ter o entendimento. Que o que está sendo falado naquele momento não é para te humilhar, nem homem, mulher, nem mulher ou homem, mas é para colocar as coisas nos seus devidos lugares. Para que nós venhamos a ter o quê? Uma família coesa. Uma família a qual tem que ter crescimento. A minha, tua família tem que ter crescimento, não só no lar, mas em Cristo Jesus. Como eu posso dar testemunho? Se eu não compreendo o que meu cônjuge, o que minha amiga, minha esposa, minha noiva, minha namorada está falando, para que nós venhamos a ter crescimento. É obediência. Porque nós, como igreja, somos obedientes ao Senhor. E quantas vezes nós olhamos as pessoas falarem, aquele irmão é uma bênção, aquela irmã é uma bênção, mas o testemunho fora da igreja é completamente diferente do seio da família. Adora a Deus, louva a Deus, prega, dirige. Como diz a igreja pentecostal, né, pastor Cláudio Santana? Desce fogo, né? O pessoal desce fogo. Aí a pessoa faz aquilo tudo, mas em casa é completamente diferente. Quando o apóstolo Paulo exorta os irmãos de Éfeso, ele fala da mulher ser sujeita ao homem, mas também ele fala o homem, amar a tua mulher. Quando eu falo em amar a minha mulher, assim como o Senhor ama a sua igreja, eu tenho que ter o respeito. Eu tenho que olhar para a minha mulher e saber até onde é o meu limite. Mesmo que muitas vezes eu acho que o meu limite que é o correto. Isso acontece muitas vezes. Eu achar que o meu limite, não, o meu limite, não. É o meu que é o correto. Mas ao princípio da sabedoria, na nossa vida, no nosso ministério, na família, traz à existência
alegria a qual que o inimigo não quer que você tenha. Porque a sabedoria, ela faz você crescer cada vez mais. Porque se eu tenho sabedoria em compreender a paciência, eu escuto mais e falo menos. Eu aprendi isso, porque hoje a Mônica chama atenção, defendendo o filho, então, varão, quer ter briga de família, né, pastor Cláudio? É a varoa defendendo seus filhos e suas filhas. Meu irmão, quer conhecer a varoa, né, varoa? Dá um catuca assim, né? Quer conhecer a esposa, é você quando faz alguma coisa com os filhos. A irmã está rindo lá, né, pastor Cláudio? Rapaz, como se transforma? Por quê? Porque o amor de mãe em defender seu filho é algo que nós, homens, não compreendemos da mesma forma, porque ela gerou 9 meses. O amor da mulher para com os filhos é diferente do amor do homem para com seus filhos. Nós amamos nossos filhos, mas eu tenho certeza que o amor da mãe é diferente. E quantos relacionamentos entram em atrito porque o homem não tem sabedoria? E quantas vezes meus filhos, que eu tenho 3 filhos, 2 netos, em fazer algo, e a Mônica defender afinco, né, Mônica? Fez Jesus, eu fui dormir até no sofá, irmão. Ela está rindo, mas é verdade. Fui dormir no sofá, pastor. Mas no sofá, lá no quarto de oração, que tem um quarto de oração, o pastor Cláudio conheceu, né, pastor Cláudio? Aí eu entrei no quarto de oração, que prova, varão. Aí dormiu Mônica, filha, outra filha, e se uniram, fez Jesus, estou na prova agora. Mas sem briga, só aquele negócio meu com minha filha mais velha. Mas aí você tem que ter a sabedoria. O inimigo não vai colocar o espírito de contenda na minha casa. Em nome de Jesus. Se tinha algum espírito de contenda na tua casa, em nome de Jesus, está repreendido. Porque o teu lar tem a graça do Senhor Jesus Cristo e a tua família é uma bênção em nome de Jesus. Mas por que nós damos brecha? É o trabalho, essa peça, o irmão quando falou dessa peça, eu fui no YouTube ver essa peça que foi feita aqui, eu falei, que peça bonita. Ela representa, eu falei com a minha esposa, quando eu fui convidado, falaram que ia ter essa peça, eu olhei no YouTube, que peça, e você presta atenção, você vê o barco, você vê como que o inimigo atua na vida conjugal, como o inimigo atua naquele que fica desempregado, como o inimigo atua naquele que se deixa levar pelos prazeres da carne, uma brecha que o homem dê, ou a mulher, quando eu falo homem é para ambos os sexos, uma brechinha que nós damos, o inimigo ele faz arruaça. E o apóstolo Paulo, quando ele fala aos Éfesos, quando ele fala ali, parece que ele fala primeiro das mulheres, sujeitavam-vos. Mas o que eu achei bonito nessa leitura, é que quando ele pega também os maridos e fala, vós maridos, amai vossa mulher, como também Cristo amou a igreja. E o amor de Cristo pela sua igreja é algo imensurável. Então o meu amor para com a minha mulher tem que ser igual ao amor de Cristo para as varoas. Por isso que ele, quando fala dessa forma, parece que a palavra é agressiva, né? Vós mulheres sujeitavos, aí quando lê assim, a pessoa, a primeira coisa, não, mas quando você vai lendo, vai vendo a leitura, aí ele fala aos maridos, vós maridos, ame a sua mulher, como Cristo amou a igreja. Você já viu o amor de Cristo para com a sua igreja? Já viu o amor de Cristo para com a sua igreja? Ele perdoa, ele olha para os nossos erros, mas ele dá oportunidade, ele olha para o nosso pecado, mas pelo seu sangue purifica o homem do pecado. O seu amor é imensurável. E quando ele fala para vós maridos, amais a sua mulher como Cristo ama a sua igreja, se nós agarrarmos essa palavra e colocarmos no nosso coração, aquele demônio, aquele espírito ruim que algumas pessoas lançam, porque a palavra nós podemos abençoar como também amaldiçoar.
E você tenha certeza, que eu falo para vocês, pela fé que eu tenho em Cristo Jesus, que tem muitas pessoas que não gostariam e não gostam de viver a minha e a tua felicidade. Não gostam de ver o seu crescimento. Não gostam de ver a tua família dar frutos. Porque essas pessoas não estão libertas. E essa pequena palavra dá legalidade para o inimigo de nossas almas. Então, quando o homem ama a sua mulher, como Cristo ama a sua igreja, e nós aprendemos que há unidade, que há esse amor, não há palavra de maldição, não há nenhum tipo de macumba, feitiçaria, seja o que for, contra você e contra a tua família, porque você está debaixo da graça. Que palavra, irmão? Eu quero estar debaixo dessa. Esteja debaixo dessa graça em nome de Jesus Cristo. Receba sempre a palavra do Senhor como fortalecimento nos momentos mais difíceis da tua vida. Quando você vê pessoas com esse ministério de aliança, responsável por família, você agradeça a Deus, porque há um povo que busca o Senhor e batalha pela minha e pela tua família. Esteja sempre debaixo da graça. Você está debaixo da graça? Então aplauda Jesus Cristo, porque Ele está abençoando você nesta noite. Mas eu tenho que ter compromisso com a palavra de Deus. Como é difícil ter compromisso com a palavra de Deus, mas não é impossível. É difícil nós seguirmos um caminho reto em Cristo Jesus? É, não vou falar que é fácil. Você abrir mão do mundo, do pagode, do funk, das coisas do mundo, como é difícil? É difícil. Da dependência química, seja de remédio, de drogas ilícitas, é difícil realmente, mas não é impossível, porque quando eu busco ao Senhor, eu fico debaixo da graça. E a graça do Senhor Jesus Cristo sobre a minha vida e sobre a tua vida transforma vidas. Porque aquele homem do passado, isso homem e mulher, e hoje as pessoas olham para nós e nos vê na presença do Senhor, não entende nada. Sabe por quê? Porque nós somos sal e luz nesta terra. Outrora eu falo eu como exemplo, para não citar ninguém, né, claro, estava no mundão, se sentindo, achando que era o cara, né, pastor Cláudio? Meus amigos hoje, quando me encontram e falam, o quê? Moabe é pastor? Já ouvi isso, Moabe é pastor? É, verdadeiramente, Jesus está voltando. Aí eu faço rir, né, irmão? Eu falei, rir. Por quê? Porque o exemplo, o testemunho que aquele velho Moabe dava, achava que era o tal, era um testemunho de vergonha para o Senhor Jesus Cristo. Era um testemunho de alegria para o inimigo da minha vida, porque ele só veio para matar, roubar e destruir. Mas Jesus veio para dar vida e vida em abundância. E quando você passa pela transformação e você coloca teus pés e fica debaixo da graça, tudo se faz novo. Mas só vai se concretizar se eu verdadeiramente viver a palavra. Não adianta eu abrir a Bíblia no Salmo 91 em casa, aquele que habita o esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Direito do Senhor, meu Deus, não adianta nada abrir se eu não verdadeiramente não fazer a leitura e tomar posse do que está escrito. É só um livro aberto. A palavra tem que enraizar cada vez mais no meu e no seu coração. Cada vez mais a palavra do Senhor, ela tem que surtir um efeito. Se eu errava e passei a descobrir que aquilo era errado, eu já tenho que começar a tirar. Nós somos lapidados diariamente pela graça. Quando eu entrei aqui, vi, eu acho bonito a forma que é feito o trabalho, a graça do Senhor é tudo na minha vida e na tua vida. Não pense que aqueles que outrora andavam com nós te busca, te procura mais uma vez? Não procura.
Porque nós já fazemos a diferença. Quem está em Cristo Jesus, permaneça em Cristo Jesus. Persevere, porque o inimigo não brinca de ser inimigo. Para encerrar essa palavra, até por causa do horário, que eu gosto de respeitar o horário, eu tinha um amigo, tenho amigo, era jovem, não sou tão velho assim, mas jovem, todos nós somos jovens, né? Vou fazer 52 anos, e eu tinha meus 22, 23 anos, e sempre era evangelizado no meu trabalho, e esse varão, ele fez parte de um grupo de pessoas, pastor Cláudio, que faziam trabalhos de magia, trabalho de magia pesado. E ele teve aquela iniciação, e ele foi no cemitério de Ricardo de Albuquerque. Aqueles cantão mais atrás, antigamente, nos anos 90, era mais largado aquilo ali, quem conheceu. E aqueles ficava muitas vezes aquelas covas abertas, e ele ali no meio daquelas pessoas, e eles buscavam pegar pedaço de corpos, ossos, para fazer o trabalho, para fazer mal para alguém, é coisa pesada. Vocês vão compreender o que eu estou falando. E ele não entendeu por quê. Aquele que estava ali comandando, quando chegava em determinada cova, não, esse não. Aí andavam. Não, essa não. E ele não entendia nada. Por que esse não, essa não, esse sim? Até eles conseguiram o que eles queriam. Aí um dia ele perguntou, criou coragem e perguntou, por que isso aí? O próprio inimigo que estava incorporado naquela pessoa falou assim, esses aqui estão debaixo da graça, morreram, mas nós não podemos tocar no osso. Aquele que está em Cristo Jesus, quando ele desce à sepultura, nem o osso dele pode ser tocado pelas trevas, nem o osso. Ei, meu querido, minha querida, se tem alguém aqui que não aceitou a Jesus, toma posse que a graça do Senhor é para todos nós. É a oportunidade que Deus dá nesse tempo que está vindo o Senhor Jesus Cristo. E ele entendeu que aqui esse não, esse sim, sabe o que ele escolheu? Eu quero ser aquele que se um dia alguém for tocar no meu osso, fale, esse não, esse não. E ele se tornou um ministro do Senhor, porque ele foi testemunho vivo desse trabalho. Então, assim como Paulo fala do relacionamento esposo-mulher, e ele compara o Senhor como sendo a igreja, é a família. A família é do Senhor Jesus. A tua família é do Senhor Jesus. A tua casa é abençoada. E em nome de Jesus, se alguém falou alguma coisa no passado, na primeira, segunda, terceira, quarta geração, em nome de Jesus, eu e os ministros desta casa falamos para você, está repreendido, está quebrado todo tipo de maldição na tua vida. A tua casa é do Senhor. A graça está sobre a tua casa, a graça está sobre a tua casa. Mas tem que tomar posse da palavra. Acredite. Deixa Jesus te abraçar. O maior exemplo foi o filho pródigo. O próprio Cristo fala do filho pródigo, que com toda a rebeldia, que pediu a herança do pai, saiu, achou que ia ficar com as riquezas, mas quando ele acabou com tudo, ele queria comer lavagem de porco, ele queria ficar tudo. Eu vou voltar para meu pai, pelo menos ser escravo, trabalhar para ele. O próprio Cristo dá essa parábola. Mas Jesus estava com os braços abertos falando para o filho pródigo, volta para a casa do pai. Ele abraçou, ele deu anel, ele deu sandália, deu capa, deu autoridade, porque o Senhor é misericordioso. A oportunidade da terra é enquanto nós respiramos, porque depois que nós descemos a sepultura, não teremos outra oportunidade. Que a graça do Senhor, como foi esse tema, seja abundante na minha e na tua vida. Eu agradeço a oportunidade de colaborar com os irmãos e louvo a Deus por cada família que está aqui. Aplaudo Jesus Cristo e digo glória, honra, louvor. O meu muito obrigado.